E Fatos da São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora vamos estar vendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor São Paulo, que se prepara para o confronto contra o Grêmio fora de casa, sem Oscar, mas provavelmente com Lucas e também com Luiz Gustavo e companhia. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias trazendo tudo sobre o nosso querido tricolor. Bora ver tudo aí sobre o nosso São Paulo. Teve entrevista do Júlio Casares também, falando sobre o Oscar, falando sobre muita coisa. No final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do nosso São Paulo e desse resto de temporada. Crédito de direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Esteve por lá e conta tudo pra gente. Treino aberto no CT da Barra Funda com direito à entrevista do presidente do clube. Vamos ao dia do São Paulo? Eu acredito, sinceramente, que na vida nós temos que fazer alguns ajustes de rota. Eu, quando questionei e trabalhei junto ao presidente da CBF, ao diretor de arbitragem sobre transparência, tive que olhar para mim também. Então, você tem que abrir mais dentro do possível. E foi-se o tempo da imprensa esportiva viver esse dia a dia, na cobertura dos times aí, ó, na beiradinha do campo. Vai dar até pro Muricy Ramalho enjoar de novo da gente e pedir distância. Longe de voltar aos trabalhos normais, no gramado, com bola, os machucados em recuperação como Caleri, André Silva, o Oscar, que voltou pro departamento médico. Eu acredito que é um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e gramados diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade, depois joga no sintético de outra qualidade, você joga num gramado que a gente sabe que tem muitos gramados ruins, naturais, e o excesso de jogos. Restam 12 partidas para o tricolor fechar o ano. A próxima é quinta contra o Grêmio fora de casa. Professor Crespo tem problemas com lesionados, mas ao mesmo tempo, Tapia e Ferrarese voltaram da data FIFA. Os figurões Lucas e Luciano parecem ok. E o que restou no ano? Garantir uma vaguinha na Liberta para o bem do clube e também para evitar novos protestos. Eu vi há pouco tempo um time que está aí muito bem colocado, teve um protesto da torcida cantando contra a presidente, contra o técnico. É natural, porque o torcedor é assim no Brasil, cada vez mais. Alvo de protesto que também protesta contra o apito do último choque rei. Não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que nesse caso, em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Assim como os juros não param. Mas segundo Júlio Casares, a dívida do São Paulo, que bateu em quase R$1 bilhão, com B de bola, tá caindo. O São Paulo diminuiu a dívida em 57 milhões, esse é um dado novo que eu estou dando agora, e dá um superávit de quase 20 milhões. Presidente otimista. Para ele, o São Paulo tá no lucro e o pior já passou. O primeiro momento, o primeiro tempo do primeiro mandato, eu quase morri de Covid. O Crespo estava aqui, também ficou internado. Foi um momento difícil, não tinha jogo. Ora tinha jogo, quando tinha jogo não tinha público, às vezes não tinha transmissão. Foi um momento muito difícil. E nós superamos ganhando títulos. Eu sempre falo, na pergunta do Silvestre, que ganhar títulos disputando com Palmeiras e Flamengo tem um símbolo. São os clubes com melhor condição financeira, porque fizeram uma lição de casa lá atrás, o que nós estamos tentando fazer agora. Gostaram da entrevista do presidente Júlio Casares? Gostei dele ter convocado a entrevista coletiva, né? Porque o Casares sempre foi muito cobrado para que viesse a público, né? Para que falasse com a imprensa, convocasse uma entrevista coletiva. E depois de um longo e tenebroso inverno, ele o faz e responde todos os... Não fala. Muito tempo que ele não faz uma coletiva desse jeito, faz muito tempo. E aí ele vai abordando questões interessantes aqui, que a gente pode até destrinchar ao longo dos próximos minutos aqui no Gazeta Esportiva, mas essa questão da dívida já é uma coisa antiga. A gente sabe que o São Paulo ele tem que vender os ativos da base, às vezes a torcida fica brava, mas não tem jeito, o São Paulo é um clube que está asfixiado financeiramente. Precisa vender jogadores oriundos da base, às vezes um menino que nem jogou muitos jogos no profissional, nem teve muita chance, mas para a conta fechar,
tem que acabar vendendo. Não Vamos ver o presidente Júlio Casares também defendeu a contratação do Oscar. E aí o Garrafa já comenta tudo. O Meia tem sofrido com lesões, né, em sequência e está na lista do craque Miller entre os jogadores que deveriam pegar o beco, deveriam deixar o clube em 2026. Vamos ver o que ele fala do Oscar. Acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis. Até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco, recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade, aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Eu acho até que o Júlio Casares deu essa entrevista porque ele viu ontem aqui no Gazeta Esportiva o Miller reclamando muito do Oscar e no Mesa Redonda também. Mas, e falando justamente dessa contratação do Oscar, que achava irresponsável e tudo mais. Vocês concordam com o presidente ou não? Sim, em primeiro lugar, eu acho fundamental a palavra do Casares, não só do Casares, mas dos homens que comandam os principais clubes do país. É importante essa relação, não é, desses profissionais que ocupam esses cargos com o seu torcedor. Uma coisa é a opinião de cada um de nós, são os debates esportivos, que são importantes também, mas você ter como subsídio aquilo que pensa na realidade do presidente é muito importante. Então, esse é um ponto positivo. Sobre a venda dos garotos da base, talvez uma filosofia de segurar os garotos da base e não se investir em ex-atletas. Eu não vou fazer a conta se fecha ou se não fecha a conta, né? Mas quanto custou o Oscar ao São Paulo? Quanto custou, por exemplo, o Rigoni? Ah, não, mas não custou nada porque veio a custo zero. Mas quanto se paga de salário a esses jogadores? E você abre mão dos meninos da base. Talvez, se você não traz esses jogadores, o Oscar, que tem uma história no São Paulo, que tem o seu potencial e tal, mas que é um jogador que talvez não pode jogar no campo sintético. Qual é a filosofia? Porque vocês são jogadores que o São Paulo abre mão por um preço muito abaixo. Isso irrita o torcedor. Mas há de se respeitar. Eu não tenho aqui os números de quanto custou o Oscar ao São Paulo, quem pagou. O presidente falou que tem uma parceria, quanto custou o Rigoni. Tem que fazer isso, colocar isso na ponta do lápis. Mas que você abriu mão de muitos jogadores talentosos que poderiam... 2,5 por mês? Que poderiam custar muito ao São Paulo lá na frente. A contratação do Rigoni, sim, é extremamente questionável. Mas a do Oscar, o São Paulo não tem essa abundância técnica para você, o Oscar não vou trazer. Eu entendo que a contratação foi boa, a época que foi feita. Só que o Oscar, por coisas da vida, se machucou. Mas, tecnicamente, ele é acima dos outros jogadores do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nas lesões que o meia Oscar sofreu desde que ele chegou ao São Paulo. Olha só, dia 29 de março, o jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda, ficou 11 jogos fora. Aí, em 27 de maio, o Oscar sentiu um edema na coxa esquerda, desfalcando o tricolor em mais 3 partidas. Aí, o maior período de recuperação foi de 16 jogos, devido à fratura nas vértebras. Gente, como é que ele fraturou? Foi no jogo? Foi, nossa! na queda. E agora ele tá com uma lesão na panturrilha esquerda. Então, assim, vocês estão vendo que é uma sequência. Então, dessas 3 lesões, né? Da costela, isso é um acidente. É um acidente de trabalho até. As outras que são mais lesões musculares, aí você pode avaliar se são atletas com uma idade avançada que ficam mais suscetíveis a esse tipo de lesão. Eu não estou garantindo que ficam ou não ficam. Isso você tem que dimensionar com o seu departamento de fisiologia e para na hora de assinar um contrato com esses jogadores. São jogadores que não podem jogar no campo sintético. Daí o próprio Neymar não evita jogar. O Lucas também não gosta de jogar, o Oscar também não. Então você tem que fazer tudo isso na ponta do lápis. São jogadores que já foram utilizados por mais tempo e têm maiores possibilidades de lesão muscular. A grande verdade é que contratação boa é aquela que dá certo, né? É isso. E quando o Oscar foi especulado no São Paulo,
Eu entendi que era uma boa contratação, porque tecnicamente, repito, ele sobra. Quando o Rames Rodrigues foi especulado no São Paulo também, quem ia questionar a qualidade técnica do Rames Rodrigues? Agora, ele não quis jogar. Ele não queria jogar, ele só queria usar o São Paulo para se preparar para jogar na seleção colombiana. E é o grande mote da vida dele. E ele conseguiu. Na seleção colombiana. O Oscar não tem isso da seleção brasileira. Entendo que foram lesões que acontecem, porque tecnicamente é um bom jogador. Gente, mas é muito dinheiro. É 2 milhões O de mil futebol por está mês. inflacionado, Michel. O Vladimir está com a gente agora ao vivo para passar todas as informações, porque além dessa partida tem a questão da nova lesão do Oscar. Mais uma lesão tira ele dos gramados. A gente não sabe ainda por quanto tempo. Você pode chegar com a resposta. Vlad, bom dia. Bom dia, Lili. Um beijo para você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Hoje aqui no CCD da Barra Funda, o presidente Júlio Casares deu uma entrevista coletiva. Além de falar da situação do Oscar, ele falou também muito a respeito da situação econômica, financeira do clube, defendeu as atitudes da gestão, disse que fez alguns sacrifícios, como algumas atitudes polêmicas, principalmente para a torcida em relação a vender os jogadores da base, para justamente ter uma saúde financeira e diminuir as dívidas. Sobre a questão do Oscar, ele defendeu a contratação do Oscar. O meia sofreu mais uma lesão, infelizmente, sentiu a panturrilha, deve ficar por volta de 4 a 6 semanas fora dos gramados, mas mesmo assim, o Júlio Casares disse que a contratação foi muito boa e defendeu a vinda do meia. Ele se contundir, está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma ocorrência, intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos é que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Eu acredito que é um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e gramados diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade, depois joga no sintético de outra qualidade, você joga num gramado que a gente sabe que tem muitos gramados ruins, naturais, e o excesso de jogos. Então eu acredito que fica nessa conta. Agora, nós temos bons profissionais que recuperam, o departamento médico recupera jogador, põe para jogar novamente, mas temos que entender isso como uma questão até do Brasil em termos de calendário e de características de péssimos gramados e péssimas estruturas, além de viagens, etc. Uma parte do treino aqui no São Paulo hoje foi aberta, Lili. A gente teve acesso a algumas coisas, principalmente aos jogadores que estão treinando. Alguns que estavam, inclusive, na data FIFA já retornaram. O caso do Tapia, que estava com o Chile, e o Ferrarese com a seleção venezuelana. Para o jogo contra o Grêmio, o São Paulo não terá o Bobadilla, que não vai chegar a tempo da seleção paraguaia. E uma novidade também a respeito do Caleri, nos próximos dias, né? Provavelmente entre amanhã e sexta-feira, ele deve sair da fisioterapia, começar os treinamentos no gramado, logo depois tem aquela parte de transição com o resto do elenco, e nas próximas semanas pode voltar a jogar pela equipe do São Paulo. Volto com você. Ufa, Vlad, uma notícia boa aí, né? Pelo menos falou. Tá aí, assim como ele não admite que a contratação do Rames Rodrigues foi um equívoco, estava fora de todo esse planejamento do São Paulo, né, de toda essa tentativa de passar ao sucessor um clube um pouquinho mais equilibrado, ele também segue achando ou dizendo que a contratação do Oscar foi uma boa contratação, porque ele estava sendo pretendido por outros 2 clubes brasileiros. Eu vejo um pouco diferente, né? E daí, né? Não, vejo um pouco diferente. Acho que a contratação do Rames Rodrigues, ela aconteceu no mesmo momento da contratação do Rames, quando ele não falava patavina sobre apertar os cintos e diminuir o investimento no futebol. Pelo contrário, aumentava o investimento no futebol. Foi o ano que o São Paulo mais investiu no seu time de futebol. Aí, depois, fechou o ano, acho que ele mostrou as contas para ele, a dívida explodiu. Aí, o que não combina é contratar um jogador como o Oscar num orçamento desse tamanho. Né? No discurso do segundo mandato. A época é diferente. O fracasso na contratação pode ser o mesmo. E quando você não tem gordura alguma, você tem que minimizar a chance de erro. É o que o Massini fala aqui. Era melhor desde o começo. E para nós, a conclusão era a mesma. É melhor você gastar todo o seu orçamento num jogador que vem da China depois de tantos anos, ou contratar 3 jogadores médios para suportar a temporada. Simples assim, né? Eu acho que para dar o passo atrás agora é muito mais complicado. O cara tem... Tanto que ele fala,
Ah, não, vai dar o resultado, cada jogador tem o seu tempo, tal, o outro fulano, tal. O Oscar é um jogador de mais de 30 anos que se contundiu 4 vezes desde que chegou ao São Paulo. E do ponto de vista da vaidade? Vaidade conta para um presidente como o Júlio Casares? Apresentar um Oscar dá, pelo menos num primeiro momento, mais posts do que apresentar 3 caras. Apresentar um Tapia, um Mailton e um Dineno. Sem dúvida. Eu quero dizer que eu teria errado igualzinho. Você iria no Oscar, né? Eu teria errado igualzinho. Eu sou o presidente, aí bate o cara do marketing na minha mesa, na minha porta e fala assim, ó, deixa eu te falar. O patrocinador vai pagar metade aí, cara. A gente tem como trazer o Oscar. O cara tem uma história aqui no clube, o torcedor vai gostar. Não tão boa. A história é ruim no clube. Mas tinha. Os caras chamam ele de Judas. Eu sei, mas é uma história que eu digo que o cara já tinha uma passagem. Essa tem incrustado nele Ronaldo Fenômeno. Podendo reviver. Uma maneira... Traz a flanela, Mário. Aí vai falar assim... Esse é o parâmetro. Aí vai falar assim, puta, o cara vai pagar 40%, 50% do salário e tal, tá livre no mercado. Eu faria a mesma coisa. E o torcedor hoje do São Paulo que tá chateado e tá bravo... No recital que o Oscar dá no 3-1 contra o Corinthians, naquela segunda-feira depois do recital, eu queria saber se tinha um São Paulino que estava reclamando do Oscar. Foi um recital só, né? Esse é o tá bom, mas eu queria saber que naquela segunda-feira o Oscar estaria sendo, olha, porque eu acho que o salário está muito alto e tal. Então, assim, pra mim, eu acho que eu faria a mesma coisa. Muitas vezes, eu me coloco, às vezes, no lugar do dirigente. Eu tô com o meu marketing dizendo que eu vou pagar metade do salário de um cara importante que jogou Copa do Mundo e que tá livre no mercado. Eu olho pro meu elenco, tá, eu tenho uns 3 aí que também ganham bem, mas, pô, eu sou São Paulo Futebol Clube, eu posso ter uma folha minimamente aí de uns 10 pau, 12 pau, que eu acho que cabe... Ele jogou a Copa de 14. Eu sei, mas eu tô dizendo que eu faria a mesma coisa. Eu sei, Vessa, mas vamos ver se eu consigo mudar o seu jeito de pensar, porque eu lamento, como seu amigo... que você tem essa convicção, cara. Isso não pode acontecer no mundo que a gente vive. Não pode. Um clube precisa ser senhor de si. E outra, pergunte ao marketing, mas de onde ele vem, o Oscar? Qual é a compleição física dele? Beleza, nós podemos ter o Oscar para jogar 3, 4 jogos por mês? Beleza, você diminui a exigência... Você prepara o cara para jogar jogos específicos e não era o caso do São Paulo. Por mais que o marketing pague 80%, que venha de graça, que Cícero Pompeu faça um Pix celestial, não é possível isso acontecer diante de um campeonato que é uma carnificina. A gente tá vendo como é. É uma carnificina, mas você tem coisas que você não controla. Não. O escanteio é batido, o camarada tira pra cima, ele vai subir, o Martínez faz a cama de gato nele, 3 costelas quebradas. Você não controla. Foram 4 contusões, Vessa. Mas a pior foi essa. Ok, o maior tudo perigo bem. dele. Que não fosse ele não essa. tem culpa, ninguém tem culpa. Exato. Acontece. Eu não tô botando a culpa nele. Eu tô dizendo que você precisa caminhar dentro dessa asfixia do departamento de futebol para ter um elenco que possa suprir as necessidades do treinador. O São Paulo foi jogar sem zagueiro contra o Fortaleza, foi isso? Isso. No Campeonato Brasileiro, cara. Entendeu? Você entende a distorção da questão? Porque fica só na onda econômica. Pô, não vou gastar nada, eu vou gastar menos. Jogador de Copa do Mundo, jogador importante, jogador bom, é muito bom. Ele é muito bom jogador com a bola. Mas, cara, tem horas que você precisa pensar no time, no elenco. Tudo bem, ele não é culpado da contusão que sofreu, mas, pô, tira essa e põe outras 3. Bastou você colocar o Oscar, esquece o Martínez. Onde ele anda? Já acharam ele? Não? Não. Tá, você lembrou dele agora, eu fiquei curioso. Então, assim, lembra aqui, Arnaldo? Eu falei, não ponho o Oscar para jogar nos aflitos. Lembra disso? Não, eu fui botar o Oscar no jogo seguinte. Então, mas tá vendo como é um jogador que você não pode contar? Então, se o jogo seguinte era mais importante...
você Não, pode nem cuidar era. dele. É um jogador mas que merece veja, cuidados, não é não contar. Então, mas quando você coloca ele nos aflitos e usa no jogo seguinte, machuca. É isso que eu tô falando. Ele e o não Lucas é são o atletas Martínez de- que derrubou ele quebrou a costela. Isso acontece mesmo. O Lucas. Mas são atletas de fragilidade atlética. É claro. Mas o Lucas, Fragilidade o física. Lucas, o Emiliano Martínez do Palmeiras, que não passa nessa porta de tão forte que é, cai em cima do cara, bate no joelho. Aí o Arnaldo até contou que o exemplo que deram pra ele é um trauma, como se ele tivesse batido num carro a 100 km por hora, o joelho dele. É um negócio inédito também, que eu nunca nem tinha visto um negócio desse com um impacto tão grande. E ele tá fora. Ele Mas também não não dá teve pra culpa que o comparar um Emiliano com o caiu. outro. Não dá nem pra comparar, No corpo dele, bateu mas na grama sintética Não e se tal. compara um com o outro. É que eu acho que tem coisas que não dá pra controlar no futebol. Porque o Lucas é outra questão. Ele foi útil ao São Paulo, ganhou título, mas jogou. foi há 2 anos. Entendeu? Não Então, joga faz tempo. mas veja, ele teve ao Diferentemente ser. do Oscar, acho que ele tinha uma semelhança com o Oscar. Poucas partidas por temporada. Né? Então, para você... Então transportar você pra reforça temporada- a minha tese. Claro, evidente. Pra que ter dois? Claro, evidente. Você já tem um. Evidente. Então, acho que a tese da contratação está errada, porque são 2 jogadores... E aí tem para mim, a cereja do bolo. O treinador que contratou o Oscar não está mais. O treinador que contratou o Oscar, ele aproveitava o veterano. O treinador atual não gosta de veterano. O modelo de jogo dele é contra jogadores mais velhos, porque o São Paulo joga de uma forma muito diferente que ele jogava. O que fez o Zubeldia o ano passado? Não é esse ano. O Zubeldia colocava todos os velhos para jogar juntos. E conseguia isso. Jogou o Lucas com o Luciano e Calé. Esse ano era Lucas, Luciano, Oscar e Calé. O Oscar você vai jogar de segundo volante. Você não vai ter impacto. E conseguiu, jogava. Só que aí, além de tudo, porque tem isso também, para a formação de um time, meu treinador, vou trocar. Aí vem um treinador que... Qual foi o primeiro ato do Crespo? O Thiago Mendes estava contratado. Eu não quero mais jogador acima de 30 anos. O que o Thiago Mendes está fazendo no Vasco? Ele não conseguiu jogar uma partida até agora. Então você muda, porque o Zubeldia não é o Diniz, mas o modelo de jogo dele comporta mais jogadores veteranos. O Crespo, ele não... No sábado, no domingo contra o Palmeiras, ele tinha o Oscar e o Lucas, ele preferiu o Rodriguinho, ganhando de 2-0. Então tem esses detalhes também. O jogador, o Crespo, se ficar no São Paulo para 2026, ele não vai querer nenhum jogador acima de 30 anos e esses caras ficando, eles não vão jogar juntos como titulares. Tem uma questão Tá aí, claro, já. eu acho que nem é a ideia do Arnaldo, né? Que é a seguinte, ninguém aqui tem preconceito com jogador acima de 30 anos. Cada organismo é de um jeito, certo? Então tem jogador que consegue desempenhar com mais de 30 anos porque ele tem São Paulo tem vários. Meus amigos do São Paulo se prepara para o confronto contra o Botafogo, contra o Grêmio, fora de casa. O São Paulo que ainda busca vaga direta na Libertadores da América, pode, pelo que já apresentou com o Hernan Crespo. Eu acho que o time do São Paulo tem capacidade e potencial para fazer um bom futebol, para jogar um bom futebol, já demonstrou isso. Tá tendo a volta do Lucas, que está tentando se recuperar fisicamente para tentar ajudar o São Paulo. O Marcos Antônio e Bobadilha estando em campo. O São Paulo é um time, sem Marcos Antônio e sem Bobadilha, o São Paulo é outro time, e aí eu acho que o Crespo tem que achar soluções para quando não ter Marcos Antônio, quando não ter Bobadilha, quando não ter um dos dois, o time não pode cair de rendimento como caiu contra o Palmeiras. Eu entendo e eu vejo que esse São Paulo do Crespo, uma coisa, eu fico tranquilo, que acontecia com o Zubeldia frequentemente, que quando tinha parada de data FIFA, tinha essas coisas, o São Paulo parava, treinava e quando voltava parecia que voltava pior. Hoje, a cada parada, a cada tempo de treinamento que o Hernan Crespo tem, você vê evolução no trabalho do Hernan Crespo. Eu sou totalmente contra os torcedores que falam assim, o problema não era o Zubeldia. Sim, o problema era muito o Zubeldia. O Crespo faz com praticamente o mesmo time algo
bem mais interessante do que o Zubeldia fazia. Isso não significa que o Crespo não tem erros. O Crespo tem erros. Tem erros e tem acertos. Mas não dá pra negar que o São Paulo do Crespo joga mais bola que o time do Zubeldia. Mais futebol joga. Os gols do São Paulo são gols de jogadas criadas de trabalho. Os gols do time do Zubeldia eram gols muito do acaso, muito da sorte, muito do roubado de bola, muito da bola jogada na área, muito de imposição física. Futebol jogado, prova disso foi o primeiro tempo contra o Palmeiras. O São Paulo jogou muita bola. Até a metade do segundo tempo. O São Paulo, mesmo no jogo contra a LDU fora de casa, o São Paulo jogou muita bola. Mas vive os seus problemas de finalização sem seus principais atacantes. Prova disso que um dos principais jogadores do São Paulo na atualidade é o Tapia, que me lembra muito o Caleri, não na forma de jogar, mas assim, no espírito dele de deixar tudo em campo. E isso eu acho que é algo muito dos jogadores sul-americanos, né? Argentinos, uruguaios, venezuelanos e tal. Você vê esses caras entregando, eles entendem o que é São Paulo Futebol Clube, para eles é uma honra gigantesca defenderem as cores do São Paulo, e você vê nisso no que o Tapia corre. O Tapia corre pra cacete, o cara se mata dentro de campo. É um primor técnico? Não é, mas o cara corre, se mata dentro de campo, e isso é bom. Isso é bom, lógico. Pro São Paulo brigar por coisas grandes, jogadores como o Tapia não vão ser o suficiente. Mas para o atual momento do São Paulo, jogadores como o Tapia são necessários. Mas o São Paulo daqui a alguns anos vai precisar de jogadores não que só corram, vai precisar de jogadores bons, jogadores técnicos, jogadores diferentes. Mas para hoje, para se classificar para a Libertadores, jogadores como o Tapia são extremamente importantes. O Tapia, o Enzo Dias, o Alan Franco, o Bobadilha. Ou o que esses caras correm dentro de campo. Pô, o que o Enzo Dias joga e se mata dentro de campo é sacanagem. Então, assim, eu vejo que o time do São Paulo do Hernan Crespo é um time que tem evoluído e ainda tem muito a evoluir. Ainda tem muito a evoluir. O Caleri tá no final da preparação, no final da fisioterapia, se eu não me engano, hoje ou amanhã, já vai pro campo. Então aí, você pega o Caleri indo pro campo, você coloca mais 2 semanas de preparação física, o Caleri vai voltar a jogar. Vocês estão entendendo que o Caleri vai voltar a jogar num tempo recorde? Vamos colocar aí 3 semanas de preparação física. O Caleri indo amanhã, ou mais tardar sexta-feira, mais 3 semanas de preparação física. O Caleri ainda pega mais de 8 jogos do Campeonato Brasileiro. E mas o Caleri não vinha fazendo gol. Mas o Caleri é um cara importante. E eu confesso que tô curioso para saber como o Crespo vai montar esse time com jogadores como o Caleri. Eu ainda tô muito curioso para ver como o Crespo vai montar esse time com o Lucas, com o Oscar, com o Caleri, com esses caras, com os principais jogadores. Se ele vai colocar o Lucas de 10 porque o Rodriguinho não oscila e porque o Oscar não tá à disposição. Se ele vai manter o trio de volantes e colocar o Lucas de segundo atacante e recuar o Luciano. Eu não gosto dessa ideia, você recua o Luciano, vocês sabem que eu gosto do Luciano mais à frente. Se ele vai mudar o sistema talvez e colocar lá na frente Caleri e Lucas. Tudo isso são coisas, são incógnitas que eu tenho para saber se o que o Crespo pensa em futebol. Porque agora ele não tem o que fazer. É Tapia e mais um, é Luciano e mais um. Aí já tentou o Ferreirinha, já tentou o Henrique, já tentou o Dinene, agora tá com o Tapia. Parece que se achou com Tapia e Luciano. E tudo bem. Por mim, tudo bem. Mas eu tô curioso para saber como o Crespo vai montar esse time com os principais jogadores. E estamos chegando na hora de descobrir isso. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!